do Senhor, irmãos, amém? Deus, por esta oportunidade, pastor Tony, o superintendente José de Abreu, o nosso pastor adiantou, devido à ceia, sendo no domingo, né? A gente antecipa a lição do dia para quinta-feira. Já é conhecimento de algum dos irmãos, mas para aquele que ainda não tem essa informação. Bom, irmãos, hoje a lição da nossa revista é a lição 8, falando sobre discipulado, com um tema de uma relevância. Paulo, o discipulador de vidas. Como a gente vai estar falando sobre a lição, não propriamente uma pregação, então a dinâmica acaba sendo um pouquinho diferente do que seria uma pregação. Mas é a palavra do Senhor que nós vamos estar explanando, ensinando. Amém? Mas, aproveitando também como introdução, e aí como se fosse numa sala de aula, eu gostaria de indicar, dentro do assunto, esse livro, A Arte de Formar Discípulos. Esse livro aqui é do nosso pastor, Davi Reinaldo Fonseca, nosso mais conhecido como Davi Fonseca, né? Ele lançou esse livro, A Arte de Formar Discípulos. Tem um tema aqui que fala sobre o discipulado. Também, para conhecimento dos irmãos, na casa publicadora, nossa igreja, CPAD, tem duas revistas que falam diretamente sobre discipulado. Aí tem um discipulado aluno 1, aqui é só uma impressão da capa, né? E o aluno 2, discipulado. São duas revistas sobre o tema de discipulado. Nessas duas revistas, que é da nossa casa publicadora, no aluno 1, é só a nível introdutório, tá, irmão? Não faz parte da lição que está na revista. Fala sobre, no aluno 1, fala sobre conhecendo a Bíblia, conhecendo Deus, conhecendo a salvação, conhecendo a igreja, conhecendo o valor da oração e assim por diante. São 13 lições. No aluno 2, está falando sobre o discípulo e a comunidade, o discípulo e o lar, o discípulo e a tentação, o discípulo e a impureza, o discípulo e a idolatria. Quando a gente fala sobre discipulado, acaba tendo dois conceitos, irmãos. E quando eu peguei essa lição para estudar, pesquisando, há dois conceitos, né? Um vai dizer o seguinte, que o discipulado é para aquele que começou na fé e serve de nível introdutório às doutrinas básicas ou principais, que seria a doutrina sobre Cristo, a doutrina sobre Deus, a doutrina sobre a ceia, sobre o Espírito Santo, né? E isso, um defende que o discipulado seria essa lição introdutória, ou esse conhecimento introdutório. Porém, tem um outro que vai dizer que o discipulado, ele é para toda a vida, né? Ele começa na conversão e se estende por toda a vida. E aí tem esses dois lados, essas duas linhas que vai defender o discipulado como algo prático, teórico e prático, né? Não simplesmente teórico, mas também prático. Tá bom? Mas aí fica esses dois conceitos. Na lição, o texto áureo está em Atos 15, 40, 41. E aí, aproveitando, se eu tivesse na minha sala, e aí meus alunos eles sabem que eu costumo dizer isso, né? E se você veio para a escola dominical ou se você vem para a igreja
e não traz uma Bíblia, cuidado que é pecado de morte. Porque nós, servos do Senhor, temos que andar com a Bíblia, né? Eu sou daquele que não me importa se você tiver uma Bíblia no celular, se você lê ela no celular. O que para mim é relevante é que você tenha essa Bíblia e você lê essa Bíblia, né, para conhecimento, para que você venha adquirir a maturidade, né? Não ficar somente naquele leite que o apóstolo Paulo ele vai dizer, né? Olha, já passou, e o autor aos Hebreus, que alguns vão dizer que é o apóstolo Paulo, mas, enfim, o autor aos Hebreus ele vai dizer, né? Olha, pelo tempo decorrido vocês já deveriam ser mestre, mas ainda eu tenho que te dar leitinho, porque vocês ainda, se eu der algo mais sólido, vocês não vão conseguir digerir, né? Então, é necessário que o cristão, então, ele tenha esse desejo de andar com a Bíblia, meditar na palavra do Senhor. Bom, o texto áureo da lição 8 está dizendo assim: e Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos a graça de Deus, e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Verdade prática. O discipulado cristão forma discípulos de Cristo, para que os imitem de forma que Deus seja glorificado na sociedade. Bom, permita que eu tire essa máscara, porque senão daqui a pouco eu já estou ficando assim. Verdade prática, irmãos. E uma coisa interessante aqui que é importante a gente fazer uma reflexão, porque está dizendo o seguinte: o discipulado cristão forma discípulos de Cristo. Então, o discipulado ele vai servir para isso. Se alguém te perguntar para que serve o discipulado, né? Ou para que o discipulado ele serve para formar discípulos de Cristo, ou seja, serve para formar aqueles que têm a imagem de Cristo ou os ensinamentos de Cristo. Por isso que seria incoerente um cristão ele não saber das coisas de Cristo, né? Ele precisa passar pelo discipulado. Por isso que é uma matéria super relevante, super primazia, né? Coisa assim de ter algo que a igreja tenha como primordial, né? O trabalho do discipulado, para que o imitem de forma que Deus seja glorificado na sociedade. Então, olha só, em nosso tempo, a gente vive num período pós-moderno, não é? E aí tem um sociólogo que ele vai dizer que a sociedade hoje ela é considerada uma sociedade líquida e vivemos nessa pós-modernidade. E nessa pós-modernidade há-se uma imagem diferente, não é, da imagem cristã. E a imagem cristã ela é baseada na Bíblia, né? Por isso que nós cristãos, nós temos uma ética. E a nossa ética, ela é cristã. A nossa ética, ela não é igual à ética do mundo. Porque a ética cristã, ela vai se fundamentar principalmente nos 10 mandamentos e no que está escrito em Mateus capítulo 5, 6 e o 7, que é o Sermão da Montanha. Então, a ética cristã, ela tem como a sua base os textos que estão nos 10 mandamentos e o que está escrito em Mateus capítulo 5, 6 e 7. E aí, se nós fôssemos ler o capítulo, lá está dizendo, olha só que interessante, lá está dizendo que o que eu preciso ter como prioridade na minha vida é primeiro o reino de Deus, porque depois as outras coisas Deus vai acrescentar. Mas o que eu tenho prioridade na minha vida é o reino de Deus. Lá também está dizendo que se alguém me fere de um lado de uma face, eu viro a outra. Ou seja, eu não pago com a mesma moeda, né? E está dizendo lá também, capítulo 6 e 7, eu estou resumindo, ou estou passando umas passagens desses capítulos, está dizendo também que o homem
sábio, ele edifica a sua casa sobre a rocha. Porém, o insensato, ele edifica sobre a areia. E as duas casas vêm as mesmas turbulências, as mesmas provações, porém, o insensato, a casa dele é desmoronada, cai por terra. Porém, o homem sábio, ele edificou sobre a rocha, que é Deus, representa Deus, a casa dele não cai. Né? Então, a nossa ética é cristã. Então, nós precisamos, como cristão, mostrar essa diferença para a sociedade, para o mundo. Nós temos uma ética, porém a nossa ética é cristã. Por isso que tem algumas coisas que nós não concordamos. Embora a sociedade ela queira que nós venhamos aceitar, nós não aceitamos porque a nossa ética ela é cristã. E na ética cristã reprova certas atitudes. Bem? O discipulado, no discipulado a gente vai aprender isso. Introdução. Antes da introdução, eu gostaria de... Tem um texto aqui que talvez na revista de quem tem a revista como aluno não vai ter. Só está na revista de mestre. Nos diz assim: esta lição revela a importância de a igreja conjugar com equilíbrio a pregação evangelística com o ensino cristão. Este forma enquanto aquela chama, ou seja, é a evangelização, a pregação evangelística e o ensino cristão. Uma forma enquanto aquela chama. O pastor Antônio Gilberto, saudoso mestre da Assembleia de Deus no Brasil, sempre ponderou a respeito de ensinar sistematicamente a Bíblia para a igreja local. O melhor espaço para isso é a escola dominical. Nesse espaço ensinamos os que foram chamados pela pregação do Evangelho. O ministério do apóstolo Paulo revela essa integralidade da missão, pregação da palavra e ensino formativo. O apóstolo pregava o Evangelho e também discipulava, ensinava o povo de Deus a guardar os mandamentos do Senhor. Ou seja, quando a gente vai ver Paulo, o discipulador de vidas, o método, se pudéssemos chamar assim, o método do apóstolo Paulo era pregar o Evangelho. Depois que essa pessoa era convencida pelo Espírito Santo, agora ele ensinava. Primeiro ele pregava a palavra e depois ensinava. E aí é um texto que dá concordância com isso, é o que está escrito em João, capítulo 16, o versículo 7 e 8. Porque o versículo 7 e 8 vai dizer que quem convence o homem do pecado, da justiça, do juízo é o Espírito Santo. Porém, o homem é a ferramenta usada por Deus. Então o homem ele está pregando, não é? O apóstolo Paulo ele pregava. O Espírito Santo convencia esse homem do pecado, da justiça e do juízo. E quando esse homem ele aceitava a palavra, não é? Tomava na consciência que ele era um pecador, que ele precisava de Cristo e que somente Cristo poderia salvá-lo, ele se convertia e agora o apóstolo Paulo começava a ensinar. Né? Porque o método de pregação é diferente do ensino. O que nós estamos fazendo agora, nós estamos ensinando. Se estivéssemos pregando, a dinâmica seria outra. Né? Na pregação, é um falando e os outros ouvindo. No ensino, não. No ensino, há um diálogo. Né? Se algum dos irmãos quiserem me perguntar alguma coisa, aqui, da maneira que nós estamos fazendo, é possível, porque nós estamos ensinando. Amém? Introdução. Nesta lição, veremos os aspectos gerais do discipulado, com destaque para o papel de Paulo no processo do discipulado nas igrejas que plantou. Percebemos que isso foi o meio pelo qual nosso Senhor nos concedeu para que os recém-nascidos na fé fossem formados segundo o caráter de Cristo. Então, esse novo convertido, ele precisa ter esse caráter de Cristo, né? E ele precisa passar por esse processo do discipulado. Paulo e o discipulado bíblico. Discipulado bíblico. O princípio do discipulado na igreja primitiva baseava-se na ordem da grande comissão que Jesus deu aos discípulos por ocasião de seu aparecimento e despedida.
Após o Pentecostes, quando a igreja nasceu historicamente, o cuidado com os recém-nascidos na fé precisava ser bem estruturado. Vemos claramente que as escrituras, a oração, a prática da comunhão e do serviço faziam parte do programa de discipulado da igreja. Então, a igreja ela nasceu nesse processo de discipulado, né? E a gente vai ver isso muito em Atos, capítulo 2, quando ali está se formando, está se nascendo a igreja, né? E tinha esse processo de oração, a doutrina, a prática da comunhão, né? Então, esse é o discipulado bíblico. Paulo, o discipulador, subtópico 2. O apóstolo dos gentios foi um discipulador distinto. Após a sua conversão, ele sentiu a necessidade de conhecer a Cristo mais profundamente. Olha só, nós aqui que temos seguido a lição, nós estamos na lição 8, a gente viu o processo de conversão do apóstolo Paulo. Mas Paulo, ele tinha o conhecimento, das Escrituras, né? Porque ele era um fariseu, ele era um judeu que estudou ao pé de Gamaliel, um rabi. Então, Paulo ele tinha o conhecimento da palavra, da Torá, porém, ele tinha de uma forma distorcida. Quando ele tem um encontro com Cristo, quando ele se converte, ele vê a necessidade de aprender da maneira correta, né? Tanto é que a gente vai ler o texto em Gálatas, ele vai dizer que passou 3 anos na Arábia aprendendo, e depois ele vai passar 15 dias com Pedro aprendendo a palavra, porque ele tinha o conhecimento, porém era distorcido. Por isso a necessidade de um discipulado. Tem muita gente que ela lê a Bíblia, tem muita gente que ela não é cristã, ela não é convertida, porém ela tem a prática de ler a Bíblia. Porém ela tem uma interpretação distorcida, porque não é o Espírito Santo ainda não a instruiu como ver com os olhos de Cristo, né? Ela interpreta da maneira dela, porém a necessidade desse discipulado para orientar a pessoa, ou aquele que se converteu, para que venha a compreender corretamente. Paulo sabia do desafio ao defender o nome de Jesus diante dos judeus. Ao longo de suas cartas, vemos um compromisso profundo com a doutrina exposta e a sua aplicabilidade na vida do discípulo. A doutrina no discipulado, mas há também prática coerente com a doutrina. Isso faz com que o discípulo cresça e segue à maturidade. Conhecer de maneira teórica apenas não basta. Olha só que interessante, irmãos. Eu gostaria que os irmãos abrissem a vossa Bíblia em Gálatas. Aos Gálatas. Olha só o que Paulo vai exortar aos Gálatas. Igreja essa que o apóstolo Paulo vai corrigir eles duramente. Aos Gálatas, capítulo 1, versículo 6, que nos diz assim, ó: maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Olha só o que aconteceu na igreja aos Gálatas. Na igreja aos Gálatas, eles ouviram a palavra, eles se converteram, porém foram um grupo de judaizantes que chegaram lá e falaram para os Gálatas lá que eles precisavam se circuncidar, porque se eles não se circuncidassem, nada valeria aquela conversão. Mas só que o apóstolo Paulo vai falar para ele: olha, eu fico impressionado como tão depressa vocês estão saindo do evangelho, do que eu te ensinei. Vocês não precisam disso, Cristo já pagou o preço, né? Vocês não precisam mais se circuncidar, vocês não precisam fazer
as coisas da lei. Agora nós estamos numa época que a graça chegou. O Senhor Jesus Cristo pagou o preço da lei. Porém, os Gálatas, eles estavam ouvindo o que os judaizantes estavam falando. E aí ele vai dizer, olha, mesmo que eu, que vos anunciei o evangelho, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, que seja anátema, que seja maldição. Então, faltou-se aos Gálatas esse entendimento, né, que não precisavam mais de se circuncidar. E aí, Paulo ele teve uma dura perseguição por esses judaizantes, né, porque eles ainda queriam guardar a prática da lei. Terceiro subtópico. A metodologia de Paulo para o discipulado. O primeiro passo para o discipulado de Paulo era pregar o evangelho e, pelo poder do Espírito Santo, convencer as pessoas acerca de Cristo. Então, a partir dos primeiros convertidos, ele plantava uma igreja na cidade. Ao plantá-la, o apóstolo ficava ali o tempo suficiente para afirmar os passos dos novos convertidos. Como seu ministério envolvia a itinerância, ele não ficava muito tempo no mesmo lugar e logo deixava ou enviava alguém experimentado na fé para dar continuidade ao discipulado dos novos convertidos. Então, era essa prática do apóstolo Paulo na metodologia de discipulado. Ele pregava a palavra, quando se convertia, ele plantava ali uma igreja, né? Tanto é que a nossa lição passada foi Paulo, plantador de igreja. Ele plantava uma igreja, levantava alguém ali para estar na direção daquela igreja, discipulando aqueles que ali ficaram, e ia para outra região, plantar outra igreja. Esse era o método do apóstolo Paulo. O segundo subtópico, o segundo tópico vai dizer sobre o discipulado e a missão integral de pregar e ensinar. Quando se fala de missão integral, hoje tem a teologia da missão integral. Não confundamos missão integral ou teologia da missão integral com essa missão integral. Porque a teologia da missão integral, ela tem uma dinâmica sociológica, né, onde que eles dão mais ênfase aos pobres, aos necessitados, mas essa missão integral aqui que o apóstolo Paulo está falando sobre o discipulado é sobre aquela missão que ele tinha de ir e pregar o evangelho, que é o que está aí em Mateus 28, capítulo 28, versículo 19 e 20, e Marcos 16, 15. Ou seja, a missão é a incumbência que alguém deve executar a pedido ou por ordem de outrem. E quem é esse outrem que deu a ordem? O nosso Senhor Jesus Cristo. Ele deu a ordem: ide pregai o evangelho a toda criatura. Então, essa foi a missão que o apóstolo Paulo dava. E integral, por quê? Porque ele ensinava totalmente de uma forma completa. Quando se fala de integral, está se falando de algo completo e de algo total, né? Não é algo que é um pedaço, não. Essa missão ela era integral, ela era total. Qual era a pregação? O ponto de partida. Pregar o evangelho é o meio que o Espírito Santo leva pessoas à salvação. É preciso pregá-lo com seriedade. Olha aqui cabe uma ilustração. Hoje, se eu perguntasse aqui, quem que já chorou assistindo um filme? Quem é que já chorou assistindo uma novela? Muita gente, não é? Se emociona, a gente vê aquela cena, a gente se emociona, né? Ou muitas das vezes até se coloca ali naquela situação e aí a lágrimas vêm. Só que olha só, o interessante, aquilo dali é algo, não é algo real, né? Um filme, uma novela, muitas das vezes pode até ser baseado em fatos reais, mas aquela cena que a gente está vendo não é algo real. Porém, a gente se emociona. Porém, aqui o apóstolo, aqui o texto está dizendo o seguinte, ó: pregar o evangelho é o meio que o Espírito Santo leva pessoas à salvação. É preciso
pregá-lo com seriedade. Ou seja, aquele que está pregando, ele precisa passar para aquele que está ouvindo ou para aquele que ele está discipulando que ele realmente acredita naquilo que ele está falando, né? Então, quando a gente prega ou quando a gente discipula, a gente precisa ter essa sinceridade ou essa verdade ao ponto de passar para aquele que estão nos ouvindo que nós realmente acreditamos nisso, né? A gente chora com uma novela, com um filme, porque a gente se baseia, acha que aquilo dali é uma verdade. Ou muitas das vezes a gente se coloca naquela situação como uma verdade. Porém, a gente sabe que a novela e o filme não é verdade. Porém, a palavra do Senhor é a verdade. E quando pregamos e quando ensinamos, a gente precisa passar essa seriedade, intensidade e ousadia. A Igreja de Cristo se expandiu assim. Ela tinha como ponto de partida a tarefa que Jesus deixou aos seus discípulos. Como vimos anteriormente, nada pode substituir a dimensão e a proclamatória da igreja. Para isso, ela foi revestida do poder do Espírito Santo para cumprir a missão. E sobre ela, a porta, o inferno não prevalecerá. Por isso que a gente, irmãos, quando pregamos, a gente não tem que temer o inimigo. A gente deve ter cautela, sim, mas não temer, porque o texto diz que a porta, a igreja do Senhor, o inimigo não prevalecerá contra ela, né? Hoje, por exemplo, devido talvez ao tempo e a situação, a gente está com um número bem reduzido aqui, né? E o inimigo ele está trabalhando, mas ele não vai prevalecer contra a sua igreja, contra a igreja de Deus. Amém? Porque é uma promessa. Quando os discípulos foram cheios do Espírito Santo no cenáculo em Jerusalém, a igreja se espalhou por todo o mundo. Assim, os discípulos de Cristo plantaram igrejas nas casas, nas aldeias, na cidade, e a igreja se multiplicava dia após dia. Está lá em Atos 2:47. Isso aqui fala sobre a pregação, né? A gente está lendo sobre essa pregação. O segundo tópico, o subtópico, ele vai falar sobre o ensino, fazer discípulo. O discipulado começa quando pessoas aceitam a Jesus como Salvador de suas vidas. Logo, a conversão a Cristo é a semente da igreja. Quando cuidada pelos discipuladores, essa semente germina e dá fruto. Por isso, é necessário o trabalho do discipulador, para que essa semente ela venha crescer e ela venha produzir fruto. O que acontece hoje, irmãos, em nossos dias, é que a gente vê muitas pessoas elas se convertendo, porém ela não passa pelo processo do discipulado e ela não cresce, ela não frutifica, ela é mirrada. Mas não é por causa que a planta ela não dá fruto, é porque ela não passou pelo processo do discipulado e ela não tem essa compreensão da necessidade de dar fruto ou da necessidade de cumprir esse ID, né? Então, o discipulador, ele vai passar, olha, eu estou dando fruto, você está aprendendo, você está começando, mas a tendência é que você venha dar fruto também, né? Então, e aí é o que aconteceu lá na igreja de Atos, né? Capítulo 2. Foi se crescendo, foi se multiplicando. Por quê? Porque eles foram sendo discipulados. Pregação e ensino. A igreja local é um lugar para onde a palavra de Deus deve ser proclamada com autoridade, em que pessoas sejam atraídas pelo Espírito Santo a Cristo. Mas a igreja também é um local de formação por meio do ensino da Bíblia. Por isso que as reuniões de escola dominical e os cultos de ensino da palavra são instrumentos importantes para forjar o caráter cristão e formar pessoas, crianças, adolescentes, jovens e adultos que imitem a Cristo em suas vidas. Aí eu volto a falar aquilo que tinha falado sobre a ética cristã, né? Porque a partir do momento que essa pessoa ela começa a frequentar o culto de ensino, não é?
os cultos de quinta, de escola dominical, ela vai começar a ser forjado nela o caráter cristão. E ela vai começar a compreender e ter essa dinâmica de ser como Cristo, ou transmitir Cristo, né? O que nós vemos hoje, infelizmente, em vez da igreja estar indo ao mundo, muitas das vezes a gente vê prática do mundo entrando dentro da igreja, irmãos. E a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Precisamos tomar muito cuidado. Porque se não houver um discipulado, a tendência é que isso venha aumentar ao ponto da gente achar super normal, não é? E aí a gente começar a ver algumas coisas e achar normal, como ao ponto de levar uma banda de batuque como um carnaval para dentro da igreja. Não podemos deixar isso acontecer, porque seria fora da ética cristã. Seria uma afronta à ética cristã. Terceiro tópico, o discipulado com pessoas de outras culturas. A pregação para os seus irmãos. No livro de Atos, percebemos que a pregação dos apóstolos era primeiramente direcionada aos judeus. Eles pregavam no templo, nas sinagogas, e os judeus recebiam a palavra, outros, porém, a rejeitavam. Os apóstolos desejavam que seus irmãos recebessem a palavra da verdade. Entretanto, o desafio diante da lei de Moisés, com o fenômeno da conversão entre os gentios, se revelaria complexo, conforme nos mostra a questão cultural entre os judeus, hebreus e helênicos. Está em Atos capítulo 6, o 1 e o 6. Vamos ler esse texto, irmãos? Atos capítulo 6. E aqui também, irmãos, fica aqui uma outra recomendação. Tenha o seu momento devocional na sua casa. O que é um momento devocional? É todo dia você ler um texto da palavra, meditar no texto da palavra. Isso é edificante para nós cristãos, ter um momento devocional com o Senhor. Atos capítulo 6, versículo 1, nos diz a palavra do Senhor. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nos deixemos a palavra de Deus e sirvamos a mesa. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Então, olha só, devido à cultura que estava acontecendo aqui, dos gregos, né, e dos judeus, devido a esse problema que eles tiveram aqui, os apóstolos, ele falou: olha, não é razoável que a gente venha perder tempo com essas questões, né? Vamos constituir varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Olha só, então não foram qualquer pessoa, foram pessoas que elas tinham a base ou a ética cristã. Eles eram cheios do Espírito Santo, eles tinham sabedoria, né? E era de boa reputação. Irmãos, para nós cristãos, a reputação é de suma importância. Quantas das vezes eu já ouvi, e eu creio que os irmãos também já ouviram, falar: se for para cristão, fica com o pé atrás, porque, né, é problemático. Então, a reputação ela é de suma importância para nós. E no discipulado, né, nós vamos aprender isso no discipulado. Porque no discipulado nós vamos aprender que nós devemos viver conforme a imagem de Cristo, né? E Cristo já nos deixou o exemplo. Está lá em Mateus, capítulo 5, 6 e 7, que fala sobre o sermão da montanha. Né? Depois até recomendo aqui aos irmãos lerem, se não leram, lê o capítulo
capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, é coisa fantástica. Coisa assim que fala, Deus, eu quero que o que está escrito aqui nesses capítulos seja na minha vida. Mas a reputação, ela é de suma importância para o cristão. E no discipulado aqui, devido a essa cultura, eles tiveram esse problema. O derramamento do Espírito Santo na casa de Cornélio, que foi um outro caso, e o concílio de Jerusalém, que eles se reuniram lá para se debaterem algumas coisas que estavam acontecendo entre os gentios, né, e os judeus, que eles estavam com problema lá, e aí eles se reúnem em esse concílio aqui de Jerusalém, e aí fica algumas coisas determinadas que para os gentios não precisavam fazer. Hein? Porque, irmãos, nós somos, dentro da Bíblia, dentro do conteúdo, nós somos considerados como os gentios. Tem algumas coisas que é prática dos judeus e nós não somos judeus. Tem algumas igrejas ou alguns que estão querendo guardar essa prática judaizante que só vem trazer cargas sobre nossos ombros. E o apóstolo Paulo já nos ensinou que dessas coisas nós não precisamos fazer. E aí é necessário no discipulado aprender essas coisas, porque senão a gente carrega uma carga ou faz coisas que nem precisamos fazer. E uma coisa que nós, infelizmente, não temos muitas das vezes a compreensão certa é o que é doutrina e o que é costume. Doutrina não é costume, e costume não é doutrina, são coisas separadas. A doutrina, se eu não andar na doutrina, eu posso perder a salvação, se eu não viver na doutrina. Porém, tem alguns costumes que eles, não é por causa desses costumes que eu vou perder a salvação. Porém, a nossa igreja, a Assembleia de Deus, ela tem os costumes dela. E esses costumes, eles são pregados ou eles são orientados para que venha se manter uma identidade. Eu sei que é um caminho espinhoso falar sobre costumes, usos e costumes, porém, eu preciso ter a compreensão o que é doutrina e o que é costume. Tem gente que confunde ou faz uma salada, coloca a doutrina como se fosse costume e costume como se fosse doutrina. E no discipulado a gente vai aprender isso. Porém, irmãos, eu quero deixar aqui registrado e bem afirmado que o costume que nós temos é para nós mantermos uma identidade, e isso é saudável. Meus irmãos, eu não estou falando mal dos nossos costumes. Deus me livre disso. Muito pelo contrário, eu estou falando que é saudável. Porém, eu preciso ter a compreensão de que doutrina é uma coisa e costume é outra. A expansão para os gentios. A igreja não poderia fugir dos gentios, pois alcançá-los era promessa de Cristo registrada em Atos 1:8. Os apóstolos seriam testemunhas de Cristo, não só em Jerusalém, mas passariam por Judeia e Samaria para chegar aos confins da terra. Por isso, nosso Senhor levantou um homem tenaz e valente, separado para ser apóstolo dos gentios. O apóstolo Paulo discipulou pessoas oriundas de diversas culturas e costumes religiosos. O discipulado numa cultura diferente. Irmãos, tem o pastor José Satírio, é bem conhecido, ele é um pastor missionário da Colômbia, e ele é um pastor lá há muitos anos, né? Tanto que ele já tem a cidadania colombiana, e ele, o professor José Bispo, na sala de aula, ele nos contou uma experiência que o pastor José Satírio, ele viveu na Colômbia. Quando ele chegou na Colômbia, isso o professor José Bispo nos contando. O missionário, pastor José Satírio, quando ele chegou na Colômbia, e a gente está falando sobre a questão, irmãos, aqui o discipulado numa cultura diferente. Quando ele chegou lá na Colômbia, tinha casais lá, tinha esposo que tinha 2, 3, 4 mulheres.
Só que na ética cristã, não é certo. Porém, aí como é que ele vai tratar essa situação? Ele orou a Deus, pediu direção de Deus. E aí, ele não poderia, irmãos, porque isso aí era algo cultural, não era que era fora da lei, né, ou proibido. Não, era algo cultural. O homem, ele ter 2, 3 mulheres, até mais, dependendo da sua condição financeira. Mas o pastor José Satírio, quando ele chegou na Colômbia, ele passou por essa situação. Ele vai orar a Deus, e aí a orientação é o seguinte, que ele deixasse aquela família da forma que estava, porque era algo cultural, porém, ele ia orientar aqueles filhos a viverem conforme a ética cristã. Porque ele não poderia, irmãos, vamos imaginar aqui, você chega num país, um homem que ele tem 3, 4 mulheres, ele fala, agora eu cheguei aqui e da forma que vocês estão vivendo é errado, vocês vão ter que separar. Agora você só pode ter uma mulher, você só pode ter uma esposa. Como é que essa outra mulher ela ia se virar com os filhos que ela... Então, a orientação que o Espírito Santo deu a ele foi que, olha, como eles já estão vivendo e é algo cultural, deixe eles viverem assim. Porém, orientem a eles, a geração deles, que isso aí é antibíblico, não tem fundamento bíblico, né, dentro da ética cristã. E aí eu volto a falar que é dentro de uma ética cristã. Então, são problemas, irmãos, que o missionário muitas das vezes depara lá num outro país e tem que lidar biblicamente. E uma das saídas que o pastor José Satírio, orientado pelo Espírito Santo, foi dessa forma. Eu não sei se alguns dos irmãos aqui já leram em Esdra, quando Esdra vai lá restituir os muros, ele vai lá, olha, agora vocês só vão casar com Judá. Já leram isso, mas tem Esdra. Ela não falou não, que só... Houve um problema lá. Tem lá Esdra lá, que tem essa observação lá. Então, olha só, o discipulado numa cultura diferente. O ministério do apóstolo Paulo nos mostra que o discipulado é o melhor método para ensinar o evangelho às pessoas que vêm de culturas diferentes, religiões diversas e costumes, na maioria das vezes, incompatíveis com o evangelho. Foi o caso do nosso pastor José Satírio. Com Paulo, aprendemos que a proporção que absorvemos o evangelho, nossa forma de pensar é alterada para desejar as coisas mais nobres e fazer o que glorifica a Deus. Portanto, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Conclusão. O discipulado leva em conta a pregação e o ensinamento. Esse era o método do apóstolo Paulo. Pregava a palavra, depois ensinava, discipulava. Ele nos apresenta um desafio grande para interagir com pessoas oriundas de culturas completamente opostas às nossas. Aqui temos a promessa do Espírito Santo para apresentar o Evangelho com sabedoria e poder. Ele nos usa como instrumento e convence o ser humano de seu real estado. Olha só, aqui temos a promessa do Espírito Santo para apresentar o Evangelho com sabedoria e poder. Ele nos usa como um instrumento e convence o ser humano de seu real estado. João, vamos ler esse texto para a gente já estar concluindo, irmãos? João, capítulo 16, o versículo 7, 8 e 9. João 16, 7, 8 e 9. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá,
Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim; da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais; e do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Então, quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Porém, nós somos um instrumento que o Senhor usa para pregar. E após essa conversão, se faz necessário o discipulado. Amém? Olha só, uma introdução para a gente fechar. Havia 50 garrafas, não é? E tinha uma mangueira e um homem, ele tentando encher essas 50 garrafas, o que ele fazia? De longe, ele pegava a mangueira e passava sobre aquelas 50 garrafas. Como ele passava sobre essas 50 garrafas, aquele jato de água, algumas caía água dentro, algumas caíam um pouco mais, um pouco menos, mas ele estava levando muito tempo para encher aquela garrafa. Ele economizaria tempo se ele fizesse o seguinte: se ele pegasse aquela garrafa, colocasse na boca da mangueira e enchesse uma por uma. Qual é o sentido dessa ilustração? É que, irmãos, se uma pessoa, um irmão, um cristão, ele vem no culto somente de domingo, ele vai ser muito mais difícil de encher ele do que se ele viesse na escola dominical, se ele viesse no culto de ensino de terça-feira, no culto de quinta-feira, e no domingo ele seria muito mais cheio. Porém, ele só vem no domingo, ele só recebe pouca informação ou gotículas da palavra de Deus. Então, se faz necessário que a gente venha nos cultos na terça, na quinta, na escola dominical, passar por esse processo do discipulado. Aqui eu abro um parênteses, é lógico, irmãos, que a gente sabe que tem irmãos que estão trabalhando, a gente sabe que tem irmãos que estão estudando, né? E tudo isso aí é louvável e é justificável. Porém, a gente sabe também que tem irmãos que eles estão sendo negligentes para com a obra do Senhor. E isso é perigoso. Bem, agradeço a oportunidade, pastor, muito obrigado.